Então vamos lá, ok? Mitologias institucionais brasileiras. 2 pontos. Do leviandar paralítico para o estado de natureza. Ok? Estado de natureza é um estado que nos coloca uma existência confluente, ideológica, que coloca risco ligado a responsabilidades coletivas e maneiras do leviandar paralítico ao estado de natureza. Às vezes nós nascemos já, mesmo pelas deficiências de outros, que muitas vezes tem várias classificações de deficiências, nós classificamos uma deficiência ligada a uma leviandade, que eu coloco um conceito diferente de leviandade ligado a um estado de natureza que nós não podemos estar efetivos diante de projetos e permeabilidade. Eu coloquei a matemática exata, a temática exata, ou seja, ela não se conecta com a motricidade humana, a motricidade matemática, porque a matemática ela é exata. Será que a matemática ela vai nos colocar descrições importantes à própria motricidade humana? É lógico, no cenário econômico nós necessitamos de dinheiro. Então, vamos lá. Então, o tempo entre o mito, ou seja, a invisibilidade, os campos metabólicos, melancólicos, coloca fatores que são importantes desde 1984, que suspeitos relatórios de agências internacionais vêm produzindo dados que comprovam abundantemente que o Brasil possui um estado mais para a sofina do que para o perturário, isto é, absoluta e comparativamente falando. O total de gastos do setor público brasileiro e comparativamente falando, total de gastos do setor público brasileiro corresponde em 1981 a 19,5% do produto nacional bruto, ou seja, o BIP. No mesmo ano, a média dos gastos do país de renda per capita entre 2 e 4 mil dólares, entre os quais se inclui o Brasil, girou em torno de 27,6%. Na PNP, a diferença entre a propulsão da participação estatal brasileira e de PIB-N, de campo não monetário, mas que norteia o campo brasileiro, dos demais países e rendas, ok? Então, não se explica pela diferença entre as rendas capitais, a interclasse, a renda média, per capita daqueles países que, ou seja, os dólares, 2.449 dólares, e a do Brasil, 2.240, ok? Ninguém diria que os Estados Unidos, Itália, Espanha e Suécia têm pervertido o caráter democrático de seus regimes por conta exagerada da participação estatal na PNP. No entanto, a porcentagem corresponde e são as seguintes: 23,4% nos Estados Unidos, 47,3% na Itália e 27,3% na Espanha, 43,7% Suécia. O mundo do rico, apenas o Japão assemelha-se ao Brasil. Eu falei que o Japão ele gosta do futebol mais que nós, porque ele bateu o recorde que em 3 minutos fez um gol. Vocês podem ver que tudo é rápido lá, imediato. Até cheque, ou seja, saque, correspondência, tecnologia avançada. Ok? Essa taxa, 19% de participação, a Suécia, o Japão aqui, setor estatal. Ok? Então, se é verdade que a Suíça apresenta uns parcos, 18,3% da participação do setor público,
também é verdade que a participação estatal holandesa alcança 53,5%. O Estado brasileiro é um gigante pela própria natureza diante dos estados. Para entendermos esse artigo que eu estou falando, aqui fala sobre a preocupação com a confluência, tá ligado a conflitos e influências ideológicas anti-estatistas, seja, mostrando o risco que a responsabilidade coletiva. Campos estatais tem que haver um gerenciamento empresarial que venha nos colocar não uma decomposição, mas que a decomposição gere reciclagem que seja verídica entre esses parceiros ligados ao Estado brasileiro. A motricidade ela não é exata porque também entra nessas questões de cenários econômicos. Ou seja, a natureza diante do Estado ugandense, com seu 3,2% de participação, ou seja, no PNP, ou do Ghana, 10,1%, do Nepal, 3,4%, e do Alto Volta, 14,6%, até mesmo perante o Estado indiano, 14%. O brasileiro pode parecer enorme, já nem tanto diante dos estados salvadorenho e tailandês, ambos 18,5% da participação estatal. Ou mesmo, estatal fala empresa, pessoal. Corporativismo. Se quer entender, vamos contestar, interpretar e compreender da moda sutil ou útil ou utilitarista que vocês têm ou nós temos. Então, ao mesmo tempo, os campos equatorianos, 17,1%. Esse caso refere-se que os países com renda, capital, pelo menos 3 vezes inferior ao brasileiro. Esse caso refere-se que é o país com renda 3 vezes inferior à brasileira, ou seja, aos assustados com o gigantismo do Estado brasileiro e céticos, recomendo que o relatório sobre o desenvolvimento mundial, 1984, Banco Mundial, na Suíça, publicado pelo Getúlio Vargas, pesquisa Getúlio Vargas, que eu estou anexado também, estou ali anexado, diz que a elefantíase estatal manifesta-se no elevado contingente de empregados públicos de todo tipo, de estatuários, seletistas. Estatuários, que colocar tipo uma tatuagem, que relaciona muito compromisso, só um campo de dados, coletivas, corridas, corda, pode dizer, em questões de, por respeito, carnaval, não quer que na corda, só para ali o campo de terceiros, outros N fatores, da administração direta e indireta, e contudo, alguns números, o total de empregados públicos no Brasil, tomado com porcentagem da população economicamente ativa, não agrícola, correspondia a 9,6% dessa última em 1984. Na Argentina e no Panamá, países na mesma faixa de renda per capita, as taxas eram respectivamente 22,7% e 28,6%. Vamos lá. Então, desta seleta família e o Estado brasileiro que menos emprega força de trabalho não agrícola, o segundo membro mais parcimonioso é o Canadá, empregado 16,4%, e a Holanda 19%, e a Itália 20%, e a Suécia 34%, e a Nova Zelândia. E a Nova Zelândia 36,5%. Não se trata de empreguismo perdulário, ou seja, pois os primos pobres, Senegal, El Salvador, ocupam respectivamente 46% e 49% do PA, ou seja, não agrícola, aos cédicos. Recomendo o relatório do FMI, que o emprego e o salário ornamentais, algumas comparações internacionais de edições de revista de março de 1984. Ok, então, quando falamos sobre tomar-se a relação entre operadores ou pessoal ocupado, atividades, enfim, e administradores, as CEASAs, por exemplo, na área de abastecimento, enquanto o Rio de Janeiro emprega 9 operadores para cada burocrata e a do Espírito Santo nesse estado, cede para um, a CEASA do Pará emprega 3 burocratas para cada 2 operadores e a do Maranhão é para cada operador final. Nas áreas de telecomunicações encontramos a